Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Daniel e essa é a parte 2 do capítulo 7. Na parte 1 nós falamos sobre os 4 animais da visão de Daniel e hoje nós estaremos falando sobre o ancião de dias e sobre o filho do homem que numa nuvem é levado até o ancião de dias e sobre os santos do Altíssimo, que recebem o reino e o domínio e reinarão para sempre. Caso você não seja inscrito no canal, eu peço por favor que você se inscreva, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa estar te avisando toda vez que vídeos novos forem colocados. Também no comentário fixo eu estarei colocando o link com a playlist dos estudos de Daniel. Então você vai poder estar acompanhando todos os estudos. Caso você queira pegar a explicação dessa parte, você pode continuar nesse vídeo. Mas eu te indicaria voltar pelo menos na parte 1 do capítulo 7 para pegar a explicação de uma forma mais completa, porque eu dividi para o vídeo não ficar muito longo. Então, resumindo a parte 1, nós vemos os 4 animais, vemos que os 4 animais são reinos, são impérios que se levantam na terra, e vemos que no quarto animal, que é onde em sua cabeça tem 10 chifres, tem um chifre pequeno, o qual ele vai estar fazendo guerras, e ele vai subjugar 3 dos 10 chifres que a princípio não estarão aceitando o seu governo. Mas como diz em Apocalipse 17, os 10 reis vão estar junto com ele no último tempo, na última hora, no controle, agindo no mundo para perseguir o povo de Deus e causando grandes destruições, instaurando sim um reino, um sistema onde eles têm o controle de todas as coisas. Porém, esses 10 chifres, eles entregam o seu poder todo ao anticristo, porque é ele quem vai estar com todo o poder. Mas vemos que esse chifre pequeno, quando ele está tendo esse controle, quando ele está fazendo guerras, quando ele está perseguindo os santos do Altíssimo e prevalecendo contra os santos do Altíssimo, nós vamos ver primeiro a descrição do ancião de dias que vem e de um tribunal que vai se assentar e julgar o reino do anticristo, porque vai julgar o quarto animal. Vemos que o quarto animal vai ser desfeito, ou seja, o império dele vai ser desfeito e lançado ao fogo, lançado no lago de fogo, como nós vemos em Apocalipse 19, que a besta e o falso profeta no vale do Armagedon, na vinda do Senhor Jesus Cristo, eles são derrotados, são julgados e lançados no lago de fogo. Nisso, nós vemos também, na continuação da leitura de Daniel, que os santos do Altíssimo, eles vão estar recebendo o reino e possuindo o reino para todo sempre. Então, por essa explicação, por essa descrição, o que nós vemos? Primeiramente,
Em Apocalipse, no capítulo 1, o Senhor Jesus ele vai se apresentar como o ancião de dias. Como nós vemos em Daniel que esse ancião de dias ele está vindo para fazer justiça aos santos e para julgar o reino do chifre pequeno, julgar o império do chifre pequeno, lançá-lo ao fogo e entregar o reino aos santos do Altíssimo, então nós vemos que esse ancião de dias, ele é o Senhor Jesus, que em Apocalipse 19 está vindo num cavalo branco com os seus exércitos, e ali no Vale do Armagedon ele vai derrotar o, o exército da besta, vai lançá-los no lago de fogo, e então ele vai entregar o reino, dar o galardão aos seus santos, em Apocalipse 20, onde vai dizer: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte, pois eles serão reis e sacerdotes de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então veja a cronologia. O chifre pequeno recebe poder, o anticristo recebe poder. Aliás, vamos explicar de uma forma melhor para que os irmãos eles saibam exatamente como que nós devemos observar, que é observar como Daniel estava observando. Daniel ele estava olhando para os 10 chifres. E quando ele olhava para os 10 chifres, entre eles surgiu um chifre pequeno. Então, primeiro tem que se levantar esses 10 reis. E para que esses 10 reis tenham poder sobre o mundo inteiro, na conexão com Daniel capítulo 2, onde nós vemos o Império Romano, que ele se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental. Claro que o último reino não é Roma, e isso fica bem claro em Apocalipse 17, mas esse é assunto para outro vídeo. Nós vamos ter que ter 5 reis do Oriente e 5 reis do Ocidente. Assim, o mundo inteiro vai estar subjugado debaixo desses 10 reis. Então, entre eles vai surgir o chifre pequeno, o qual vai receber o poder dos 10 reis. E esse chifre pequeno, quando terminar o tempo do seu domínio, que nós vamos ver no livro de Daniel, que é de 3 anos e meio, 3 tempos e meio, ele então vai ser julgado pelo ancião de dias que vem e o tribunal que se assenta e lança ele no fogo. Então os santos do Altíssimo recebem o poder, o galardão de reis e sacerdotes e o reino milenar se inicia. Então veja pela leitura do livro de Daniel os exemplos dessas coisas. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele.
Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vejam então, irmãos, que tudo foi numa ordem cronológica. Os 10 chifres recebendo poder, eles dando poder para o anticristo, o ancião de dias vindo, julgando, entregando o galardão dos santos do Altíssimo para se tornarem reis e sacerdotes com Cristo. Tudo ocorreu numa ordem cronológica, como nós vemos em Apocalipse 1, o Senhor Jesus se apresentando como ancião de dias. Em Apocalipse 19, o Senhor Jesus vindo num cavalo branco para no vale do Armagedon derrotar a besta e os seus exércitos e lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo. E no capítulo 20 se inicia o reino milenar de Cristo. Só que nós vamos ver que entre essas leituras vai aparecer na visão de Daniel o Filho do Homem sendo levado numa nuvem até o Ancião de Dias. Então veja essa leitura. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vejam então que ficou bem claro na primeira parte, na ordem cronológica, que o ancião de dias que veio e fez justiça aos santos é Jesus. Mas e agora? O Filho do Homem sendo levado ao ancião de dias. Nós sabemos que essa expressão Filho do Homem refere-se ao Senhor Jesus. E nesse caso, o ancião de dias, ele é o Pai. E o Senhor Jesus, ele está sendo levado até o Pai, e do Pai ele está recebendo o poder, ele está recebendo a autoridade. Mas como que nós podemos entender isso então, se primeiro na visão foi mostrado já ao fim o julgamento? Isso é o que podemos chamar de analepse. Quando nós estamos assistindo um filme, por exemplo, o filme ele está mostrando algo no futuro e ele volta no passado para mostrar algo que aconteceu e depois ele volta para o futuro de novo para
concluir a visão. Quando nós vemos o Filho do Homem sendo levado ao ancião de dias, nós estamos tendo uma visão da primeira vinda de Jesus como homem, aonde ele morreu na cruz, ele venceu como homem, ressuscitou e depois de 40 dias ele subiu ao céu. Lembram-se que Lembram-se que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o Senhor Jesus ele é elevado aos céus na frente dos discípulos e ele é encoberto por uma nuvem. E aí aparecem dois anjos que dizem que assim como o Senhor Jesus ele subiu, ele voltará. Nós vemos também que quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão ele fala que ele viu o Filho do Homem, o Senhor Jesus, à destra do Pai. E nisso se iraram ainda mais contra ele, quando o estavam apedrejando. Quando nós vemos ali na visão de Daniel o Filho do Homem sendo levado numa nuvem, é essa visão de Atos dos Apóstolos, aonde o Senhor Jesus, após a ressurreição, na sua primeira vinda, ele é elevado aos céus. No Salmo 110, Davi ele vai dizer: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Então o Senhor Jesus ele foi elevado aos céus, ele assentou-se à destra de Deus, ele recebeu o poder e os inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Nós vemos a doutrina pré-tribulacionista falando que Jesus ele vem 7 anos antes da grande tribulação. Mas somente essa fala do Salmo 110 já anula isso. Porque se ele deve permanecer à direita do Pai até que os inimigos sejam postos por estrado dos pés dele, como que ele pode se levantar e arrebatar a igreja antes do último inimigo receber o poder e ser colocado debaixo dos seus pés? E esse inimigo é o anticristo. Também no Salmo 110 fala que ele vai levantar para executar a ira de Deus. Muitas pessoas entendem que a ira de Deus, principalmente a linha pré-tribulacionista, é a grande tribulação. Mas lembram que o Senhor Jesus ele disse aos fariseus: quem vos induziu a fugir da ira vindoura, da ira de Deus? O dia da ira não é a grande tribulação, porque do contrário, aqueles homens a quem o Senhor Jesus disse isso, eles escaparam do dia da ira. Também muitos outros que foram figura do anticristo na terra, eles escaparam do dia da ira, porque eles estão mortos. Eles não vão estar na grande tribulação. Mas se você fizer uma pesquisa na Bíblia sobre o dia da ira, você vai ver que é o dia do juízo e o lançamento no lago de fogo. Esse é o dia da ira. Sim, vai recair a ira de Deus na terra na grande tribulação. Tem os cálices da ira. Mas o dia da ira é a condenação, o lago de fogo. E desse dia ninguém vai escapar. Então, o Senhor ele mostrou para nós algo que aconteceu antes. O Filho do Homem sendo levado aos céus
e assentando-se à destra do Pai, até que os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Nisso, nós temos a visão do Salmo 110, aonde fala: assenta-te à minha direita, até que os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então, o poder, a autoridade foi entregue ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mas, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, depois o próprio Filho vai subjugar todas as coisas debaixo dos pés do Pai. Então, primeiro vem o reino milenar, aonde Cristo e seus reis e sacerdotes vão reinar. Chegando, porém, o reino eterno, o próprio Filho vai entregar toda a autoridade debaixo dos pés do Pai. Então, irmãos, quando nós vemos isso, Deus ele mostrou sobre a primeira vinda de Jesus, mostrou para nós que o Filho ele é a imagem do Pai, porque assim como o Pai é o ancião de dias, o Filho também é o ancião de dias, que está representado ali na vinda final, na primeira ordem cronológica. O ancião de dias é Jesus. Quando nós vemos mostrando no passado, o ancião de dias é o Pai, e o Filho está sendo levado até ele. Mas na segunda visão, que é ele julgando, executando o juízo sobre o reino da besta e fazendo justiça aos santos, o ancião de dias é o Filho. Então, que Deus abençoe a todos, continuem vendo os estudos, compartilhem e se inscrevam no canal se não são inscritos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.